Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Eu espero que vocês gostem. Hoje a gente vai aprender esse modelo de biquíni. Bom, desde já, deixe seu like, comente se você gostou, qualquer dúvida e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar notificações no sininho. Sempre que eu postar um vídeo, você vai estar por dentro, ok? Você vai precisar cortar 2 vezes no tecido com o molde. Esse molde está disponível em outro vídeo, tá? Vou deixar o link embaixo aí na descrição do vídeo. Uma parte grossa para a parte de baixo, mais ou menos 4 centímetros, e as alcinhas, certo? Agora vamos à costura. Então, você vai precisar dessa pecinha para colocar no meio. Você vai colocar o decote, no decote tem que olhar direitinho se tá certinho, decote com decote. Aí você vai virar o direito do tecido para o esquerdo do bojo, né? Lado avesso do bojo. Vai encaixar aí direitinho, prende, tudo com alfinete. Porque a malha ela costuma escorregar bastante. Centraliza aí para ficar tudo certinho. E você vai costurar a lateral. Tem pessoas que fazem na overlock. Eu prefiro fazer na reta. Apoie o biquíni, o bojo de forma que fique certinho. E aí você vai costurando. Tem que deixar aquele 1 centímetro de sobra, tá? Porque se você não deixar, vai ficar com folga no bojo. Que a gente deixa pra costura, né? E pega bem na beiradinha do bojo pra não costurar muito o bojo, tá? Essa parte aí do biquinho e da ponta do bojo eu vou deixar aberta, que é pra encaixar as alças. Aí, no caso, a alça, né? Eu sempre dou uma dobradinha por dentro, bem pouquinho no tecido, pra poder ele encaixar a alça direitinho. Não ficar muito esticado. Como você tá vendo aí. E aí, começa a costurar a outra parte. Confere se tá tudo direitinho. E vai posicionando o bojo de forma que vai ficando dessa forma aí. Ok. Aí você desvira, olha se tá tudo certinho, se tá encaixadinho. Aí desvira de novo pra poder fazer as limpezas e colocar a alça. A mesma coisa no outro bojo. Posiciona tudo certinho, confere o decote. Aí vê o lado direito do tecido com o lado esquerdo do bojo. Lado de dentro do bojo. Daí você vai costurar. Antes prender tudo com o alfinete. Eu sempre prendo um pouquinho essa lateral aí, porque escorrega bastante. Prendendo no bojo, na ponta do bojo. Meio centímetro aí do bojo. Dá uma leve apertadinha no bojo pra ele ficar certinho na hora de costurar. Aí vai ajeitando de forma que vai ficando tudo no lugar. Mesma coisa do outro, né? Confere aí se tá tudo certinho. Dá aquela leve dobradinha bem pouquinho lá. Muito não, porque senão fica franzido, ok? Pra poder encaixar a alça. Só no tecido. E você começa a costurar. Confere se tá tudo certinho pra não ficar torto o tecido. Aí vai encaixando, encaixando de forma que ele vai ficando certinho. E aí você costura. Não puxa a lycra, porque senão depois pode dar problema. Ela tem que ir solta.
Aí desvira e confere de novo. Tudo certo? Aí você desvira. Agora a alça. Eu vou overlocar a alça e já volto, ok? Essas são as duas alças. A alça overlocada fica assim, é só você desvirar. E aí vai, desvirou, você vai encaixar ela por dentro entre o tecido e o bojo. Eu uso esse alfinete aí. Aí você põe, centraliza a costurinha dela, de forma que ela fique virada pro bojo. Quando desvirar, vai ficar como se fosse pro lado avesso. É a mesma coisa nos dois bojos. Encaixa e puxa, pega ela aí. Aquele buraquinho que a gente deixou aberto. Aí, essa costurinha tem que ficar viradinha pro bojo. Agora você vai costurar essa ponta aí, deixando mais ou menos 1,5 centímetro aí. Porque essa ponta do bojo é muito grande. Eu costuro bem porque, sabe como que é, né? A alça não pode arrebentar. Agora você corta rente a costura, não em cima da costura, tá? Pertinho da costura, mas cuidado para não cortar a costura. E aí dá uma refilada para ficar bonitinho, não ficar marcando sobre o bojo. É só você puxar, puxa pela alcinha, desavessa e ele vai ficar assim. A mesma coisa o outro. Corta a rente aí. Dá uma refilada. E é só desavessar. A alcinha facilita, né? Ok, e ele fica assim. Agora a gente vai prender essa parte de baixo, essa borda. Para a laica não ficar correndo. Eu prefiro prender na reta e depois eu vou para o overlock. Tem pessoas que já vai direto para o overlock. Esse meu deu um pouquinho de franzida porque eu deixei muito tecido, mas o certo é ficar lisinho. Você puxa a lycra para frente, para que ela, não muito, só um pouquinho, uma leve puxadinha, para que ela não franza. No caso, o meu ainda deu uma franzidinha ainda. Uma leve puxadinha assim, pro lado, na verdade, né? Não é nem para frente. Vai ficar assim. Aí, tem umas preguinhas aí, mas não tem problema não, o outro eu fiz igual também. E a mesma coisa. Se você quiser deixar mais tecido para franzir, você pode deixar, fica bonito também. Vai ficar assim, dessa forma. Agora você vai preparar a parte de baixo. Faz uma costurinha no meio, com média 2 centímetros, não chega nem 2 centímetros. É o tamanho daquela pecinha, você não pode fazer a mais nem a menos, tá? E deixa uma abertura que caiba o bojo. E na outra parte você overloca, tudo pelo avesso, ok? Deixa uma, não, duas aberturas, né? Costura no meio, deixa duas aberturas que caiba o bojo e costura o restante dessa forma para ficar assim as alças. Depois você vai desvirar.
ao desvirar, desvire também essa parte do meio, porque se você desvirar passando só a parte de fora, vai ficar estranho. Então, você passa logo a partezinha do meio também para desvirar tudo. De forma que fique assim. Desvirado. Aí, tudo desvirado, você encaixa a pecinha. Essa faixa tem que ser do tamanho da pecinha. Essa pecinha encontra em armarinhos. Armarinhos de costura. Uma fivelinha, né? Ok, e ela vai ficar em cima daquela costurinha do meio que a gente fez. Agora a gente vai encaixar o bojo nessa abertura aí que a gente deixou. Só que não vai ser por dentro. Vamos primeiro refilar ele. Isso, dessa leve cortadinha desse tecido sobrando, pra ficar tudo certinho. Confere os decotes, porque senão fica torto, né? Decote pra trás não dá, pro lado não dá. Dá um piquezinho em cada cantinho desse, onde tem a costura, que é pra ele ficar assim, levantadinho e facilitar a costura. São 4 piquezinhos, né? No meio, são 2, rente cada costura, e nas laterais. Aí, feito isso, agora a gente vai encaixar o bojo. Primeiro você prende o bojo todinho para que ele fique firme, certo? Não saia. Primeiro pegue os alfinetes que você tiver aí, coloque no bojo, porque você vai costurar por cima pela parte do bojo, dessa forma. Ele tem que ficar certinho, onde que tem um piquezinho, que é onde termina a costura, né? E aí você vai começar, ok? Começar a outra costura. Vai ficar dessa forma aí. Eu espero que vocês estejam entendendo. Se não tiver, gente, por favor, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Aí você puxa, posiciona tudo certinho. Não deixa essa parte muito larga, não, porque senão fica muito aberta a parte do peito. Entre um peito e outro. Aí, no caso, eu já passei uma costurinha reta. Agora a gente vai passar no overlock. Eu prefiro passar a primeira reta porque prende melhor. Também não tem o risco de ficar soltando a costura. Aí depois da reta você vai overlocar. Aí você pega daquela costurinha onde a gente deu o pique e vai overlocando sem cortar o bojo, tá? Bem rente. O bojo tem que ficar onde a agulha passa, onde costura. E cuidado para não overlocar a pecinha. Tem que ver o limite aí onde que para tirar da máquina. Aí vai ficar assim, dessa forma. E overloco o outro lado também. Cuidado com a pecinha para você não prender ela embaixo da sapatilha da máquina. Minha bebê conversando. Aí vai ficar assim, dessa forma. Aí você faz as limpezas, tudo direitinho, e ele vai ficar dessa forma. E é só isso. Se você quiser, passa esse pontozinho por fora, se desejar, por cima. Se não, deixa dessa forma aí. Dá uma costuradinha nas pontas para não desfiar o overlock, né? A overlock. E se você tiver essas ponteirinhas, você pode colocar. Dá um charme a mais, né? E vai ficar dessa forma. Olha que lindo. Obrigada por ter assistido o meu vídeo, tá? Beijos.